Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Pedro escreveu então resumidamente sobre a graça de Deus. É o que ele disse. Ele tanto começa a carta falando sobre essa graça, desejando essa graça aos irmãos, como também conclui a carta encorajando os irmãos a permanecerem firmes nesta graça. E em meio às provações que os cristãos estavam passando, seria fundamental se apegar à graça do Senhor. A graça de Deus tanto nos consola, ao nos lembrar das bênçãos e vitórias que nós temos na esfera espiritual, como também nos encoraja, ao nos lembrar da glória que nos está prometida, após passarmos pelas tormentas desta vida. Foi justamente sobre essas coisas que Pedro escreveu na sua carta. Mas além disso, a graça de Deus também nos ensina, nos educa, nos direciona como andar no mundo tão tempestuoso, tão sombrio. É interessante notar como Paulo escreveu sobre a graça divina de modo bem prático, lá em Tito capítulo 2, dos versículos 11 ao 13. Eu vou ler esse trecho e gostaria que nós tentássemos perceber as semelhanças desses versículos de Tito capítulo 2 com o teor da carta de Pedro que nós temos analisado, percebendo assim a harmonia que há dos escritos no Novo Testamento. Paulo disse assim lá em Tito 2: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Conforme o que Paulo escreveu, o modo de a graça atuar em nós para a salvação é por meio do ensino. A graça nos ensina, nos educa, como Paulo escreveu, a abandonarmos as paixões deste mundo, a impiedade e as paixões mundanas, e nos ensina também a vivermos de modo agradável a Deus, isto é, de modo sensato, de modo justo, de modo piedoso, tendo sempre firme a esperança da vinda de Cristo. Para mim, esses versículos de Paulo praticamente resumem tudo o que Pedro nos ensina ao longo da sua primeira carta. Pedro falou várias vezes sobre a necessidade de abandonarmos, de nos despojarmos das impiedades, das paixões mundanas. E várias vezes, com ensinamentos bem práticos, nos ensinou como vivermos de modo agradável a Deus. Podemos lembrar dos ensinamentos sobre a sujeição às autoridades civis, aos senhores, aos maridos, também como os maridos devem se portar de modo piedoso, sensato e justo para com as suas esposas, e várias outras reflexões que Pedro traz. E Pedro sempre nos encorajando a olhar para a vinda de Cristo, lembrando que aqui somos apenas peregrinos, estamos apenas de passagem. Então, sendo assim, nós precisamos nos firmar nessa graça do Senhor. E como podemos fazer isso? Ora, aceitando essa educação que a graça nos dá, aplicando à nossa vida esse ensinamento de como vivermos de modo sensato, justo e piedoso. E com esse episódio, nós concluímos as reflexões sobre o 1 Pedro. Espero que tenha nos ajudado a enxergar as mudanças necessárias em nossa vida. É uma carta muito prática, como a gente pode perceber, e se meditarmos nela com atenção, certamente vamos notar várias coisas que precisamos aperfeiçoar no nosso santo procedimento. Se Deus permitir, nos próximos episódios que tenho apresentado às segundas e às quintas, vamos dar sequências com reflexões sobre a segunda carta de Pedro, aprendendo um pouco mais a como nos portarmos como estrangeiros e peregrinos no mundo que jaz no maligno. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.